Eu tenho aqui 3 DPS, 2 estão em falha. Perceba que o sinalização mecânica, ele já sinalizou aqui de que realmente ele entrou em falha e eu devo substituí-lo. Já os 2 com sinalização em LED, eu não tenho nenhuma sinalização. Ligando aqui a energia, continuo sem nenhuma sinalização nos 2 DPS. E agora, como é que eu faço para identificar esse DPS com sinalização em LED, que eu mostrei no último vídeo, que você não deve utilizar justamente por isso, por essa falta de sinalização que ele pode falhar e não sinalizar, que é o que está acontecendo aqui. Eu vou mostrar o quanto isso é grave. Primeiramente, é importante entender que mesmo um DPS de que ele está bom, ele não vai dar continuidade, exceto ele estiver em curto-circuito. Que numa situação como essa, se ele estiver em curto-circuito, eu teria uma fuga ao terra, no qual o disjuntor deveria desarmar. Caso eu tiver um aterramento muito ruim, a corrente pode ser baixa o suficiente a ponto de que o disjuntor não atue. Mas ele estando em curto, eu conseguiria identificar esse curto, que não é o caso aqui. Já na escala de tensão, com os DPS com alimentação energizada, perceba que eu consigo medir aqui a tensão entre fase e terra, que deve ser a mesma tensão entre fase e neutro do circuito. Que dessa forma, eu não consigo identificar nenhum defeito nos DPS, pois eu tenho a tensão normal entre fase e terra. Apenas eu não teria se um deles estivesse em curto. Para conseguir ter certeza dessa identificação, vamos retirar aqui os cabos terra, onde aqui na escala de tensão, com uma das ponteiras do multímetro referenciados ao terra, eu posso medir aqui na saída do DPS. Com o DPS aberto, eu não tenho tensão alguma medida. Já com o DPS bom em funcionamento, perceba que eu tenho algo aproximadamente de 100 volts, pois eu tenho uma queda de tensão. Porém, perceba que os 2 DPS apresentaram a mesma tensão aqui na saída, mesmo eu sabendo de que um desses 2 está com defeito e não está sinalizando absolutamente nada. E é aí que entra o problema. DPS com sinalização em LED, se ele não entrou em curto e ele apenas abriu e não está sinalizando, como é que eu consigo identificar se ele está bom ou não? Pois os 2 DPS com sinalização em LED, como eu disse, um deles sequer foi aberto e o outro já está aberto e simulado aqui inclusive um defeito, onde se você olhar aqui na placa, você vai perceber que o fusível dele está aberto. Ou seja, a tensão que eu acabei medindo na saída dele foi o que passou por esse resistor, que é a referência do LED para acionamento, e deu uma medição aqui no multímetro, que é justamente por onde a corrente de surto passaria para drenar ao terra. Ele não tem mais esse caminho, está aberto. Então eu teria apenas aqui um resistor como caminho, que isso jamais seria o suficiente. Então, como eu já mostrei no vídeo anterior, evite utilizar esses DPS com sinalização em LED. E você viu que existe a hipótese de você estar com ele instalado, ele não sinalizar e ainda assim você não conseguir identificar que ele entrou em falha. Isso aqui é muito sério.